Você já ouviu falar em princípio da consunção? Pois é, saiba que caiu no exame 31º unificado na segunda fase em Direito Penal e vamos tratar desse assunto hoje. Olá pessoal, é uma grande satisfação ter você aqui no nosso canal. Aqui nós tratamos de direito penal, de processo penal, de legislação penal especial, de prática da advocacia. Aqui você é sempre muito bem-vindo, os comentários são sempre muito bem-vindos, as perguntas que são direcionadas são sempre muito bem-vindas e são respondidas muitas vezes por mim, claro, e também pela nossa comunidade, as pessoas que fazem parte aqui do nosso canal, colocam as suas opiniões, colocam as suas vivências, e isso é muito importante. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal, assine o canal, se inscreva, acione o sininho para receber novas notificações, porque constantemente estamos trazendo vídeos novos. No 31º Exame Unificado da OAB, nas questões de direito penal, caiu, como já tinha caído de outra feita, o princípio da consunção. É claro que, como pano de fundo, eles colocaram também a lei de trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro na parte criminal. E quem não ficou atento à parte especial de penal do Código de Trânsito Brasileiro se deu mal. Como assim, professor? Bom, o Código de Trânsito Brasileiro é uma lei administrativa que trata sobre todas as relações de trânsito, evidentemente. E os crimes previstos no Código de Trânsito, porque há os crimes, começam no artigo 302. Mas antes do artigo 302, nós temos artigos muito importantes, e são questões genéricas, questões gerais, que dizem respeito aos crimes de trânsito. E a questão que eu estou dizendo aborda este ponto também. Bom, lá caiu na OAB a questão de dirigir embriagado, de causar lesões corporais. Então, vamos ao teste, porque aí nós comentamos em cima do teste. Dá uma olhadinha. Então, olha só, estamos nos referindo à questão número 2, né, que diz: em 5 de junho de 2019, Paulo dirigia veículo automotor em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Ocasião em que veio atropelar Lúcia, por avançar cruzamento com o sinal fechado para os veículos. Lúcia sofreu lesões que a deixaram com debilidade permanente no braço. Bom, aqui uma pegadinha, porque ao falar debilidade permanente, aí você já pensa que a lesão é grave, né, ou gravíssima, e já fica nessa questão, mas é culposo. Então, na verdade, o que o Paulo causou foi lesão corporal culposa. Isso é um ponto importante. O que foi reconhecido pelo laudo pericial respectivo, também ficando comprovado o estado clínico em que se encontrava o motorista atropelador. Considerando que Paulo arcou com as despesas que Lúcia teve de despender em razão do evento, a vítima não quis representar contra ele, porque lesão culposa depende de representação, não é? É o que consta no artigo 88 da Lei 9.099. E, não obstante tal manifestação da vítima, o Ministério Público denunciou Paulo pela prática dos injustos, do artigo 303, que é lesão culposa de trânsito, e 306, que é dirigir embriagado, né? Agora percebam que ele colocou 303, parágrafo 2º, você precisaria ir até lá para ver. Bom, considerando as informações narradas, esclareça na condição de advogado ou advogada aos seguintes questionamentos formulados por Paulo, interessado em constituí-lo para a apresentação de resposta à acusação. Qual a tese jurídica de direito material, ou seja, direito penal, que a defesa de Paulo deve alegar para contestar a tipificação apresentada? Aí é que entra o princípio da consunção de que estávamos mencionando, né? Vamos dar uma olhada nisso. E diante da ausência de representação por parte da ofendida, o Ministério Público teria legitimidade para propor ação penal contra Paulo? Aí é que está a grande pegadinha, que infelizmente fez com que uma grande, mas uma grande parte
se desse muito mal. E eu explico por quê. Bom, começando do fim, não é? Por que, que muitas pessoas erraram a questão número 2? Claro, porque se depende de representação e o Ministério Público não teve a representação, ele é parte legítima, não é? Não, não é o caso. E por quê? Porque o Código de Trânsito traz exceção. É aquilo que eu mencionei acerca da parte geral do Código de Trânsito brasileiro no que diz respeito a aspectos criminais. Antes do artigo 302, não é? Se cair, bom, fica aqui a dica para aqueles que farão futuros exames, não é? Não só para a OAB, mas para concursos públicos. Se cair um tema relacionado a um determinado diploma, você tem que ler tudo sobre aquilo, né? E não se apegar só à parte especial, só os crimes, tem que ir para a parte geral também. E aí, o que nós encontramos? Encontramos que não se aplicam as regras da Lei 9.099, inclusive essa regra de que a lesão culposa depende de representação, em alguns casos. E dentre esses casos, quando o sujeito pratica um crime de trânsito embriagado. É isso mesmo. Então, se o sujeito praticar uma lesão culposa de trânsito, normalmente a ação depende de representação, mas se ele estava embriagado, de acordo com o Código de Trânsito, não se aplicam as regras da Lei 9.099. E por isso a ação não é dependente de representação. Portanto, a resposta a B, como eu disse, começando pelo fim, significa que nós temos ali a legitimidade, sim, para o Ministério Público atuar. Né? Ele poderia atuar porque é uma exceção. Olha, né? Cuidado. Bom, a parte de direito material diz respeito ao princípio da consunção. Porque, sim, é verdade, existe um crime chamado dirigir embriagado. Este crime de dirigir embriagado, previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Mas lá no artigo 302, e a propósito, isso foi uma mudança recente que nós tivemos na legislação de trânsito, mas não tão recente a ponto de não cair na prova, porque essa foi uma mudança que se aplicou em 2018, entrou em vigor em 2019. Quer dizer, embora seja recente, ela não é tão recente assim, né? Dizendo que o sujeito ele responde pela lesão culposa de trânsito, mas no parágrafo 2º do artigo 303, que fala da lesão culposa de trânsito, diz que ele terá uma pena maior se ele estiver embriagado neste momento. Perceba, se eu tenho um aumento de pena pela lesão culposa de trânsito por estar embriagado, isso vai ser, vamos dizer, isso vai fazer com que o crime autônomo de dirigir embriagado seja absorvido, porque, na verdade, ele se torna um meio para causar a lesão culposa de trânsito. Né? Esse é o princípio da consunção. O sujeito, ele, num primeiro momento, praticou crimes autônomos, mas como se trata de uma causa de aumento para a lesão culposa, ele vai responder só pela causa de aumento, pela lesão culposa com a causa de aumento. Aliás, nem causa de aumento, é uma qualificadora, porque a pena será diferenciada quando a lesão culposa for mediante embriaguez, né? E por isso que está errada a capitulação. Ele não pode responder pelos dois crimes, isso seria bis in idem, ele deve responder por um crime só, ou seja, aquele que está no artigo 303, parágrafo 2º do Código de Trânsito Brasileiro. Legal? Vamos ver a expectativa de resposta que a OAB trouxe? Dá uma olhadinha. Então diz aqui, ó, a questão exige do examinando conhecimento sobre uma pluralidade de temas,
Narra o enunciado que foi praticado um crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sendo que o autor do fato estava embriagado e causou lesões de natureza grave na vítima. A ofendida não tinha interesse em representar em face do autor do fato, mas ainda assim o Ministério Público ofereceu denúncia imputando não somente o crime de lesão corporal culposa qualificada, mas também o artigo 306, que é dirigir embriagado, né? Então, para contestar a capitulação, deveria a defesa alegar a aplicação do princípio da consunção, ficando o crime do artigo 306 absorvido pelo crime do 302, parágrafo 2º do CTB, tendo em vista que a circunstância da condição do veículo sob a influência de álcool, com capacidade psicomotora alterada, é elementar deste crime. Para que seja tipificada a forma qualificada do parágrafo 2º do artigo 303 da Lei 9503/97, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Tem que restar demonstrada a conduta culposa do agente na direção de veículo automotor, o estado de embriaguez e o resultado da lesão grave ou gravíssima. Presentes esses requisitos, a forma qualificada deve ser reconhecida, não podendo haver concurso com o crime do artigo 306 do mesmo diploma, porquanto aquele estado do agente é elementar do delito qualificado, né? Reconhecido. Elementar é uma qualificadora, muito certo. E B, sim, o Ministério Público tem legitimidade para o oferecimento da denúncia na presente hipótese. A princípio, os crimes de lesão corporal culposa, praticados ou não na direção de veículo automotor, são de ação pública condicionada à representação, artigo 88 da Lei 9.099. O artigo 291, aquela parte geral que eu falei, parágrafo 1º do CTB, confirma a aplicabilidade do artigo 88 da Lei 9.099. Ocorre que esse mesmo dispositivo legal traz exceções, apesar de a vítima não ter querido representar o acusado, considerando que o motorista dirigia sob a influência de substância alcoólica, na forma do artigo 291, parágrafo 1º, inciso 1º, do Código de Trânsito, a ação penal é pública e incondicionada, tendo o Ministério Público legitimidade, sim, para o oferecimento da denúncia, né? Bom, sobre esse teste da OAB, essa questão, ela foi muito bem elaborada, né? Gera ali realmente dificuldades para aqueles que vão fazer, mas aqui nós temos que ficar atentos, primeiro, analisar o diploma, todos os aspectos que envolvem aquilo e ficar atento a esse princípio que já caiu diversas vezes na prova, chamado princípio da consunção. Ok, pessoal? Então é isso aí, uma grande satisfação poder estar com vocês. Um grande abraço e até a próxima.